Oi galera, tudo bom? Como vocês podem ver, o dia tá lindo, o céu tá azul, ensolarado, mas ontem o dia estava bastante cinza e chuvoso. Eu gosto desses dias porque eles me fazem refletir, fazem pensar na vida. E ontem, especialmente, eu lembrei de uma viagem que eu fiz no início do ano para Itacaré, que é uma cidadezinha na Bahia, com umas praias lindas, lindas. Só que a maior parte delas a gente precisa enfrentar, né, passar por uma trilha para poder chegar. E aí a gente montou o nosso roteiro e resolvemos ir para essas praias. Logo no primeiro dia, eu estava bastante preocupada porque fazia muito tempo que eu não fazia trilha, né? Desde mais ou menos da época da faculdade. Então, meu desempenho... Estava preocupada com o meu desempenho, né? Mas resolvi encarar. No meio da trilha, aquele monte de pedra, eu dei várias topadas, enfiei meu pé no buraco, aquela mosquitada horrorosa, e eu comecei a me machucar, meu joelho começou a doer, e a vontade era de desistir. Mas eu achei que naquele ponto, no primeiro dia, não ia pegar muito bem desistir logo assim de cara, então resolvi encarar. Fui até o final, chegamos na praia, praia linda, maravilhosa, tiramos várias fotos, mas na minha cabeça eu não parava de pensar naquela trilha horrorosa que eu ia ter que enfrentar todinha de volta para poder voltar. Enfim, dito e feito, por causa da minha estafa mental e física, eu comecei a passar mal. Resultado, tivemos que voltar mais cedo. E, obviamente, eu tive que enfrentar aquela trilha horrorosa, todinha, de volta, muito antes do que eu esperava. Pra mim foi uma tragédia pessoal, mas eu não contei pra ninguém, mas pessoalmente eu tava um pouco derrotada. Enfim, 2 dias depois eu olhando o roteiro e a gente ia visitar uma praia famosa que tinha uma trilha mais pesada ainda do que essa primeira. Naquele momento eu lembrei do quanto eu deixei de curtir a primeira praia por causa das minhas reclamações. Porque eu só sabia reclamar do cansaço, reclamar que meu joelho estava doendo, das dores, do que estava ruim. Ali eu percebi que o problema não era o tênis que eu tinha deixado de usar, mas a minha atitude. E aí, se eu encarasse aquela viagem que estava recheada de trilhas daquela maneira, ia ser péssimo, eu não ia aproveitar nada. Então, naquele momento, eu tomei pra mim que aquela trilha pesada seria o desafio da viagem e que eu ia vencer. Eu acordei num bom humor incrível, com aquela confiança de que tudo ia dar certo, de que ia ser muito divertido. E assim eu fiz. Passei pelas trilhas, enfiei meu pé no barro muito mais vezes do que na primeira vez. Tropecei também bastante tempo, só que eu fazia piada daquilo. Eu fazia piada com as pessoas que estavam em volta. Aliás, essas pessoas que estavam na trilha foram muito importantes para que essa trilha desse certo. Porque quando a gente está sozinho, a gente precisa de motivação. Quando a gente depende só da gente para se motivar, é muito mais fácil de sucumbir. Mas quando você tem alguém te puxando, é muito legal, é muito mais fácil, que o caminho fica muito mais divertido. Então, ter essas pessoas ali comigo foi muito importante. Obviamente, no meio da trilha, porque era pesada, a gente parava para descansar. E a regra era, quando a gente parasse para descansar, a gente tinha que apreciar alguma coisa. E a gente apreciava a vista, apreciava uma folha, uma flor, uma coisa que era diferente do nosso cotidiano. Todo mundo ali vivia em cidade grande, então estava todo mundo extasiado na natureza. A trilha foi tão divertida que a gente chegou na praia com um gás imenso, uma energia, numa vontade que eu estava em absoluto estado de contemplação. A qualquer ponto da praia que eu olhava, eu só sabia agradecer. Agradecer por eu ter conseguido vencer esse desafio da trilha. Agradecer por estar num lugar tão lindo que eu queria tanto conhecer. De poder desfrutar daquele lugar. De poder estar bem comigo para poder desfrutar daquele lugar. Enfim, esse dia foi maravilhoso. Eu estava em companhia imensa. Foi um dos melhores dias da viagem para mim. Esse acontecimento foi só uma questão prática, um exemplo prático na minha vida, que eu pude ver o quanto a gente está muito acostumado a focar nos problemas, a focar nos obstáculos, a colocar toda a nossa atenção e toda a nossa energia nos obstáculos. Que aí o que acontece? O obstáculo que é desse tamanho começa a ficar enorme, ele se agiganta.
E aí, quando você se depara diante daquele obstáculo imenso, a sua primeira reação é travar. É falar, caramba, eu não vou conseguir fazer isso. Olha só, o tamanho, não sei o quê. E aí, começam as reclamações. E aí você nunca avança. Só que quando a gente resolve colocar a nossa energia, geralmente a gente faz isso no início da nossa caminhada. Eu acho que é aí que tá o erro, a gente perde um pouco da atenção. Quando a gente coloca a nossa atenção no porquê que a gente quer chegar ali no final daquele caminho, no final daquele objetivo, daquele sonho, o porquê que a gente está fazendo aquilo, qual é a sua motivação, quais são as nossas razões para chegar no final, a gente fica muito mais energizado e aqueles obstáculos, que são mesmo os maiores, começam a diminuir de tamanho, porque a sua vontade de chegar é maior do que o obstáculo. O seu porquê chegar é ainda maior do que o obstáculo. Então a gente não importa qual é o obstáculo, a gente vai ultrapassar. Por exemplo, você quer ir muito numa festa que é longe da sua casa. Quando você quer muito, é o aniversário de alguém que você gosta muito, a sua motivação é tão forte que não importa como você vai chegar lá. Se você vai chegar de canoa, se você vai chegar de ônibus, de helicóptero, o que importa é que você vai. Né? Enfim, eu acho que é isso. A gente tá muito acostumado a colocar esse gás no início, mas esquecer dele no meio do caminho, que é o ponto que a gente mais precisa. É por isso que eu deixo para vocês hoje a seguinte pergunta: onde você está colocando sua atenção hoje? Você está mais preocupado com os obstáculos que você tem que vencer? Ou você está mais preocupado em chegar até o final? Eu posso dizer para vocês que hoje eu venci mais um obstáculo. Esse é o meu primeiro vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria que vocês me dessem sugestões, o que eu posso melhorar, o que ficou legal. Quero saber da opinião de vocês. A opinião de vocês é muito importante. E eu espero conseguir fazer coisas muito legais para dividir com vocês, porque essa sou eu. Eu gosto de dividir coisa boa com gente que eu gosto muito. Então, é isso. Eu agradeço a atenção de vocês e espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Até a próxima.